Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Aqui é o Reginaldo da Solarte falando. Começando aqui mais um dia, mais uma segunda-feira, né? Uma live. Dando sequência aí a uma história, né, que a gente começou na semana passada. É isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Ó, o pessoal chegando aí, Morgan na Lira, acabou de chegar. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. E aí, o pessoal chegando aí, a Thalita, Vamber, Tornicoli, Roberto, Carlos. Isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro, e começamos aí na semana passada a contar uma história sobre a história do salto de sapato aqui em Goiás, né? E aí eu resolvi fazer um desmembramento dessa história e hoje eu vou contar um pouco sobre a história do salto de sapato. Aliás, o salto de madeira em Goiás. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo direitinho aí, manda um joinha para mim, tá? Aí eu vou dar continuidade aqui nessa história de hoje que eu vou contar para vocês sobre o salto de madeira no estado de Goiás. A Camila acabou de entrar aqui. Pedro Alexandre Alves, seja bem-vindo, Pedro. Tudo jóia com você? Nilson Souza também acabou de entrar aqui, seja bem-vindo. Vamos dar sequência aqui. Então, na semana passada eu fiz um apanhado geral sobre a história do salto em Goiás, né? Como que tudo começou, a história da Solarte. Nesse mês que vem a Solarte vai fazer 24 anos, só que tem uma história que começou lá na década de 60, deu uma geral, né? E hoje eu vou fazer um desmembramento aí de um pouco da história do salto de madeira, que foi quando tudo começou lá na década de 60, né? Em 1969, um pouco antes, em 1964, quando um dos irmãos vieram para cá, para Goiás. Eu vou então começar a contar essa história para vocês. E nessa história a gente colocou o título, né, dessa live de Lições e Legados, porque não é simplesmente uma história, né? Não é só contar uma história e pronto. É que por trás de cada história a gente tem que tirar um aprendizado, né, um legado, uma lição daquilo que foi passado. Então, muitas vezes tem várias situações na vida da gente que a consulta, né, do nosso passado, das histórias que já aconteceram com outras pessoas, serve também de experiência para a gente tomar as melhores decisões. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, Lições e Legados. A história do salto de madeira em Goiás. O que essa história deixou de legado para mim, para nós aqui na Solarte, e que também pode servir, né, para cada um de vocês que empreendem, que estão aqui na ativa, né? Então isso dá uma história de um livro, né, para tirar as lições. Então é isso. Vamos começar aqui a contar essa história. E o Marcos da Moldar acabou de entrar aqui. Marcos, seja bem-vindo também. O Alexandre, o Hudson. É isso aí. Jusa Lopes, sejam todos muito bem-vindos. Então, é o seguinte, a história do salto de madeira em Goiás, né, começou em 1969. Deixa eu abaixar essa música aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Eu fiz um resumo aqui para servir de guia. E nessa história tem várias pessoas ativas, né, que estão nesse mercado hoje trabalhando, inclusive tem pessoas dessa história que trabalham aqui hoje na Solarte, né? Então eu vou seguir passo a passo, vou tentar ser o mais fiel possível nessa história, vou tentar lembrar de todos os fatos, mas isso aqui vai ser ainda alguns detalhes. A história é muito grande, então eu vou tentar resumir o máximo. Espero que essa história possa trazer lições, né, para cada um de vocês, assim como trouxe para a minha vida e para a vida da nossa família também. Certo? Então, lições e legados. A história do salto de madeira no estado de Goiás. Bom, a história do salto de madeira começou
em 1964, para voltar um pouquinho antes, de 1969. Os mineiros, Paulo, Mauro e Tarcísio, né, eles vieram de uma família onde filhos do Agenor, que era meu avô, e a Laudelina, minha avó. Essa família era composta por 16 filhos, né, que foram 8 homens e 8 mulheres. Todos nasceram na região de Araguari, no interior de Minas Gerais, e na zona rural. Né? E meu avô é que fez o parto de todos os filhos. Então foram muita gente, né? 16 filhos que eles tiveram. Entre esses 16 filhos, nasceram aí o Paulo, Mauro e o Tarcísio. É de onde eu tirei a base dessa história para contar um pouco, né, absorver um pouco do legado que eles deixaram e das lições. Então, eles vieram de Araguari, Minas Gerais. Lá era uma região, eles viviam precariamente numa região na zona rural e eram pobres, né, necessitavam era uma região assim, bem, como é que fala? Meu pai falava, era uma peleja danada, né, naquela época. E então, a primeira pessoa que resolveu sair daquela zona onde eles trabalhavam, que estava no conforto ali do seu lar, um conforto entre aspas, né? Mas ali dentro daquela área que eles conheciam, a primeira pessoa que saiu, resolveu dar um passo adiante para buscar uma nova vida, foi o meu tio Mauro. Né? O Mauro é pai do Marcílio, que hoje é gerente, o Marcílio é gerente hoje aqui da produção da Solarte. Então, o Mauro foi o primeiro a dar esse passo adiante e saiu, né, da região de Araguari em busca de uma nova vida, uma nova oportunidade. E o Mauro veio para Goiânia em 1964. Ele acompanhou o seu tio, que se chamava José de Freitas Barbosa. Ele era irmão do meu avô, Agenor. Então ele acompanhou esse tio dele para Goiânia, e esse tio, né, o José de Freitas Barbosa, tinha uma carpintaria aqui em Goiânia, lá na Vila Aurora Oeste, em Goiânia. Para quem conhece, ali perto da região da Pio 12, né, Cidade Jardim ali. Então, era a Vila na Rua Princesa Isabel, na Vila Aurora Oeste. Então ali ele veio junto com esse tio para trabalhar na marcenaria. E nessa marcenaria ele aprendeu a fabricar portas, portais, cadeiras, armários. Né? Então o primeiro trabalho dele na marcenaria foi trabalhar fabricando esses itens, né? Portas, portais, cadeiras, armários. Então ele trabalhou desde 1964, começou, né, a trabalhar em 1964, para o meu tio avô José de Freitas Barbosa. E o que aconteceu? Em 1966, a esposa, né, do meu tio avô José de Freitas Barbosa, ela se chamava Ana Lúcia Barbosa. Ela veio a falecer nesse ano, de 1966. Então, o José de Freitas Barbosa, ele dividiu, né, seu patrimônio ali com os filhos, e nessa divisão ele passou a marcenaria para o seu filho, chamado Alventino, que era primo primeiro do meu pai, né, do Paulo, Mauro e do Tarcísio. Então o Alventino, filho do José de Freitas, que trouxe o meu tio Mauro para Goiânia, ele tomou conta da empresa que ele herdou do pai dele. Né, o Alventino, que hoje mora lá em São Paulo, o Alventino. E vou voltar aqui. Então o Alventino continuou administrando essa empresa, e foi o que aconteceu em 1969. Em 1969, o meu pai, aí foi a vez do meu pai, né, o Paulo e o Tarcísio, saírem da região de Araguari e eles vieram para Goiânia. Vieram para trabalhar junto com o Mauro, né, nessa carpintaria, que era do Alventino. Então o Paulo, que era meu pai, e o Tarcísio vieram para trabalhar junto na mesma marcenaria que agora estava na mão do Alventino. E nessa mesma época se juntaram aí o Paulo, Mauro e o Tarcísio e fizeram um financiamento e compraram a marcenaria do Alventino.
né? O Alventino, que herdou do pai dele, e o Paulo Mauro Tarcísio. Aí eles entraram, os três juntos, a primeira vez que eles se juntaram como sócios e começaram a trabalhar juntos nessa marcenaria, em 1969, Paulo, Mauro e o Tarcísio. Então eles compraram do Alventino, e dentro dessa história eu vou tirar várias lições, né? Ó, a primeira lição: se eles não tivessem saído da zona de conforto dele, que eu falei assim, zona de conforto entre aspas, né? Porque a região lá era bastante difícil, na roça. Então, se eles não tivessem dado esse passo adiante, eles não teria surgido essa oportunidade de adquirir essa marcenaria para começar um novo empreendimento. Então, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Depois que a gente dá o primeiro passo, Deus mostra para a gente o segundo passo. Ele não vai mostrar o segundo e o terceiro passo se a gente não der o primeiro. Então, vai depender da gente dar o primeiro passo, né? Ter fé, esperança e vontade e trabalho, né? Então, eles deram o primeiro passo, saiu daquela região onde eles moravam e deram o primeiro passo. E Deus mostrou esse segundo passo para eles. E surgiu a oportunidade deles adquirirem essa marcenaria do Alventino, lá na Vila Aurora Oeste. Né? Então, essa foi a primeira lição que eu tirei aqui dessa história. Né? A gente tem que dar o primeiro passo para Deus mostrar o segundo. Certo? Então, aí eles continuaram a fabricar as portas, portais, armários. Só que aconteceu o seguinte: nesse ano de 1969, como meu pai disse para mim em entrevista no começo do ano passado, que o mercado dessa marcenaria, que eram os móveis, né, portas, portais, não estava muito parado. O mercado estava muito, travado, não estava dando conta de sustentar. Então, a frase do meu pai naquela época foi o seguinte: ele falou, deu vontade de ir embora. Naquela época, como o mercado estava muito parado, deu vontade de ir embora para casa, de ir embora lá para Araguari novamente. Mas aí que está a importância de andar em três, né? Ó, se meu pai tivesse só no negócio, provavelmente ele já teria voltado. Mas eles estavam em três, né? Então aqui deu para tirar aqui até um versículo que fala sobre que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, eles tiveram essa lição, né? Estavam trabalhando em três, os três juntos. Então, se um desanima, assim como é na vida nossa hoje, né? No nosso dia a dia, a gente nunca deve andar sozinho, né? Até no casamento, né? O casamento é para isso, é andar de dois, melhor dois do que um. Se um cai, o outro levanta. Daqui a pouco é o outro que está tendendo a cair e é a vez do outro levantar. Então foi isso que aconteceu. Se meu pai estivesse sozinho naquela época, provavelmente ele teria voltado, desistido de tudo naquela época e voltado de onde ele saiu, né? Da região lá de Araguari. Então ele não desistiu, né? Os outros dois irmãos se sustentaram ali um ao outro e não desistiram. Então esse versículo fala sobre a importância da parceria nas conquistas, né? Na sinergia, do apoio um com o outro, fortalecimento, encorajamento. Então, melhor andar dois do que um. No caso, eles estavam três, melhor ainda, né? Então, isso faz parte de uma lição que a gente tira desse legado que eles deixaram. Então, o mercado ficou frio, esfriou, deu vontade de ir embora, mas eles não desistiram. Mas foi aí que surgiu o seguinte: em 1969, na hora que eles estavam pensando em voltar, né, numa ocasião aleatória, eles se depararam com um sapateiro. Primeira vez que eles se depararam com um sapateiro naquela época, que eles não eram do ramo de sapato. E aí surgiu numa conversa, eu não tenho o nome, infelizmente meu pai não lembrava o nome desse sapateiro que conversou com eles, mas esse sapateiro falou para eles assim, numa conversa aleatória, não sei qual região, e ele falou assim, ó, por que vocês não fazem salto de madeira, salto para sapato? E isso despertou, né, deu um clique na cabeça deles. Né? Eles estavam fazendo móveis,
estavam prestes a voltar para a sua região, ou não sabiam o que fazia, porque o mercado estava devagar, e surgiu, né, esse clique. Alguém falou para eles: por que vocês não fazem salto de madeira, de sapato? E aí que tudo começou. E segundo o relato do meu primo, Luiz Sérgio, que inclusive ele está aqui em Goiânia, e ele fabrica também salto de madeira, né? Ele colocou, eu anotei aqui, ó. Segundo o relato do meu primo, Luiz Sérgio, eles procuraram uma pessoa. Aí surgiu o seguinte: o Luiz Sérgio relatou isso para a gente, meu pai também relatou, e eles buscaram uma pessoa que fabricava salto de madeira naquela época. Só que essa pessoa fabricava em pequena quantidade, numa escala, não em alta escala, produzia para consumo próprio e não tinha aquela destreza de comerciante naquela época. Então eles procuraram essa pessoa que se chamava, tinha um apelido, aliás, de Zé Baixinho, né, em 1969. Então, um sapateiro falou para eles: por que vocês não fazem salto de madeira? Então eles procuraram essa pessoa, chamada Zé Baixinho, que fabricava. Boa tarde, Elvis, tudo jóia? Esse aí é o Elvis Robertson, do Sindicalce, presidente do Sindicato das Indústrias de Calçado do Estado de Goiás. Seja bem-vindo. Elvis, o Alessandro, nosso contador, está aí. A professora Cris Cunha, que é minha esposa, Robson, e o pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado pela presença. E hoje eu estou contando a história aqui, Elvis, que acabou de entrar agora, história do salto de madeira no estado de Goiás, né? Então, eu estava contando aqui, no começo, quando eles fabricavam móveis, o mercado esfriou, deu vontade de ir embora. Alguém, numa roda onde eles estavam, falou para eles: por que vocês não fazem salto de madeira? Então eles procuraram aí uma pessoa que fabricava salto de madeira, que tinha o apelido de Zé Baixinho. Esse Zé Baixinho, ele fabricava em baixa escala, não tinha destreza naquela época de comercializar. Isso relatos, né, do meu primo, Luiz Sérgio, e também do meu pai, antes do meu pai partir, voltar para casa, né, no início do ano passado. Então eles procuraram esse Zé Baixinho, o Zé Baixinho, o apelido dele. Ele explicou, né, para os três irmãos, para o Paulo, Mauro e Tarcísio, como que fabricava o salto de madeira, né, dentro da fábrica dele. Então eles aprenderam a fabricar o salto de madeira. Nessa ocasião que eles estiveram em contato com o Zé Baixinho, eles conheceram o Valdener. O Valdener, ele trabalhava para o Zé Baixinho. O professor Paulo Scarpaio, seja bem-vindo, professor, grande professor. Colocou lindos relatos. Então, são relatos que a gente busca na memória para tirar as lições, né? Para a gente não deixar passar aquilo que já aconteceu e trazer para hoje o conhecimento. Então, eles conheceram dentro da fábrica do Valdener, do Zé Baixinho, o Valdener. E aí, passa algum tempo, nesse mesmo ano, eles contrataram o Valdener para trabalhar e ensinar a eles, dentro de uma própria fábrica, montaram aí a fábrica de madeira, né? Então eles transformaram a estrutura que eles já tinham, a carpintaria, para poder fabricar o salto de madeira. E eles contrataram aí o Valdener para poder dar esse apoio, esse suporte, ensinar a fabricar o salto de madeira lá naquela época, em 1969. E aí, começaram a fabricar saltos de madeira na então Carpintaria Barbosa, que eles começaram, colocaram o nome da carpintaria deles lá na rua Princesa Isabel, na Vila Aurora Oeste, né? Colocaram o nome lá de Carpintaria Barbosa, onde eles começaram a fabricar aí os saltos de madeira de forma comercial, né? Com a ajuda aí do Valdener, que já é finado também, ele já faleceu há algum tempo. Então é isso, o Valdener ensinou para eles, eles começaram a fabricar saltos de madeira na Carpintaria Barbosa, que ainda nessa época não tinha registro lá na junta comercial, eles trabalharam de forma, como é que fala? Sem registro, né? Mas aí a gente tira uma lição, aqui, melhor imperfeito feito do que o perfeito não feito. A gente não pode esperar ficar 100% para começar um negócio, né? Então a gente começa e aí vai fazendo as adaptações. E foi isso que aconteceu. Eles não tinham a marcenaria registrada, estavam prestes a voltar para casa, surgiu uma ideia, eles buscaram no mercado aprender a fazer aquilo, né? Não desistiram, buscaram aprender a fazer aquilo e começaram, mesmo sem ter o registro da empresa, né?
Então, melhor imperfeito feito do que o perfeito não feito. E aí eles decidiram recomeçar, né? Recomeçar no novo mercado, que eles fabricavam móveis, passou a fabricar saltos de madeira, usando aí a mesma estrutura que eles já tinham, os mesmos recursos, mas fazendo de uma forma diferente. Então, buscaram fazer de uma forma diferente, usando os recursos que eles tinham, buscando network, né? Hoje a gente chama de network, mas naquela época eles foram conhecendo outras pessoas e foram atrás, né? Coloquei aqui meu pai sempre dizia que sempre na vida, até o dia da nossa morte, sempre estamos aprendendo algo novo. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar na nossa mente, na nossa vida, até o dia da nossa partida. Sempre a gente vai aprender algo novo, nunca a gente sabe de tudo. E eu complemento assim que quanto mais a gente sabe alguma coisa, mais a gente sabe que não sabe nada, entendeu? Quanto mais você aprende uma coisa, mais você descobre que tem muito mais coisa para aprender. Então a gente não pode ser ignorante, a gente tem que ser aberto para sempre aprender algo novo. Então foram isso que eles usaram naquela época, buscaram aprender algo novo, buscaram novas pessoas para conhecer e dentro do recurso que já tinham, adaptaram, mudaram para o nicho aí de fabricação de saltos de madeira. Então eles não voltaram para trás e entraram aí para esse mercado de saltos de madeira. Ainda bem que eles não decidiram, né, de voltar para trás, né, voltar para casa e empreenderam. Então aí que entra uma história muito interessante que aconteceu naquela época. Eles aprenderam a fabricar saltos de madeira, contrataram uma pessoa que já fabricava salto de madeira naquela época, mas não em escala, que chamava Valdener, e contratou dentro da fábrica. E aí eles fizeram os primeiros pedidos, né? E esse primeiro pedido foi entregue para um sapateiro naquela época, que ficava, para quem mora aqui em Goiânia, talvez pode estar aqui. E um detalhe, pessoal, quem está aqui em Goiânia e conhecer um pouco sobre essa história, eu peço que entre em contato comigo, porque eu quero registrar mais relatos ainda de quem viveu naquela época, entendeu? Então a história que eu sei, que meu pai me contou, que o Luiz Sérgio, meu primo também que viveu naquela época, junto com eles me contaram também, e outros relatos, foi o seguinte: os primeiros pedidos de salto de madeira, eles entregaram para uma sapataria que ficava na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia, que chamava Sapataria Machado, né? Então o dono daquela sapataria chamava o seu Machado, José Machado. Tinha dois Machados naquela época, um era de Aparecida de Goiânia e o outro era daqui de Goiânia, da Avenida Anhanguera. Então, o primeiro pedido, eu vou contar para vocês essa situação interessante. O primeiro pedido entregou para a sapataria Machado. E foi o seguinte que aconteceu. Eles receberam o pedido e foi cerca assim, de 700... O Machado pediu para eles, eu quero 700 unidades. Passou o pedido para eles, né, para os três irmãos. Era uma unidade já de 700. Aí eles fizeram os primeiros saltos de madeira e pensou assim, esse negócio dá lucro, né, porque são 700 unidades. Foi lá e entregou o pedido lá para o José Machado, né, a sapataria Machado naquela época. E ele falou assim, mas aqui só está a metade do pedido. Não, mas está aqui 700 unidades. Aí o Machado falou, não, o sapato, a gente trabalha em pares, então não são 700 unidades, são 700 pares, né? Então eles se tocaram, falaram, mas eu não sabia desse detalhe. Aí eles falaram, não, mas mesmo assim deu para ter um lucro ali em cima, né? Para poder reinvestir e começar novamente o negócio. Então eles foram lá e fizeram o restante do pedido, né? Aí eles aprenderam que era 700 pares e não 700 unidades de salto. Então foi uma situação assim, inusitada que ele me contou, meu pai me contou, né? E foi isso. Então o primeiro cliente de salto de madeira foi a sapataria Machado, que era lá na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. Hoje não existe mais a sapataria Machado, então se algum familiar da sapataria Machado estiver vendo essa live, me contate aqui via direct, no Instagram, porque eu gostaria de conhecer e saber mais detalhes, se vocês têm alguma história, porque eu quero relatar essa história, tá bom? Porque foi o primeiro sapateiro
a comprar salto de madeira dos três irmãos, que fundaram depois, mais tarde, a primeira fábrica de salto de plástico e que assim hoje a gente está aqui na Solarge também. Então a história do sapato de salto, do salto de madeira, aqui, teve início com o primeiro cliente que foi o José Machado, tá certo? Então se alguém conhecer José Machado, da sapataria Machado, me fale, por favor, que eu gostaria de conhecer, tá? E o segundo cliente, que eles entregaram bastante, fizeram uma parceria muito forte e hoje ainda está ativo no mercado de Goiânia, foi o Hortêncio Gondim. O Hortêncio Gondim, naquela época, era dono ele ainda está vivo e ele tem uma loja muito famosa aqui em Goiânia hoje, né? Mas naquela época chamava Nossa Sapataria. Então, eles entregaram bastante pedido para essa Nossa Sapataria, né? Uma empresa aí o seu proprietário é o Hortêncio Gondim, Nossa Sapataria. E hoje a Nossa Sapataria é a conhecida loja NS, aqui em Goiânia e tem em várias outras cidades. A NS ela comercializa ferramentas, né? Vários equipamentos para diversos ramos. Então, naquela época, era a Nossa Sapataria e eles comercializaram bastante, né, os saltos de madeira fornecidos aí pela Carpintaria Barbosa, que era do meu pai, do Mauro e do Tarcísio. Então, é isso. A Nossa Sapataria, a NS, hoje, aqui de Goiânia, fez parte também da história aí da Carpintaria Barbosa. E aí foi o seguinte, depois de tanto tempo, eles começaram a fabricar nesses saltos, deu certo no mercado, o mercado absorveu a fabricação dos saltos de madeira e em 1970 eles perseveraram juntos e deram um passo adiante. Então nessa época eles adquiriram um imóvel aqui no setor sudoeste, onde é localizado aqui na frente da Solarte, tem um imóvel. E ali eles adquiriram naquela época, em 1970, o seu primeiro imóvel, onde transferiram a carpintaria, né, lá de onde eles tinham comprado, na avenida, lá na Vila Aurora Oeste, que era alugado, né? Então eles vieram para cá no seu imóvel próprio e começaram a fabricar aí no seu próprio imóvel os tamancos, os saltos, né, de madeira naquela época. Então compraram aí com o fruto do seu trabalho, que eles continuaram, não desistiram, compraram o seu imóvel e começaram a fabricar aqui na frente da Solarte hoje. Na frente da Solarte era a Carpintaria Barbosa. Naquela ocasião, quando eles transferiram a carpintaria aqui para onde está, na frente da Solarte hoje, também trabalhou dividindo o espaço ali, um dos seus irmãos, chamado Valdomiro, né? E ali dentro daquele espaço, os três irmãos, Mauro, Paulo e Tarcísio, fabricavam os saltos de madeira e o Valdomiro fabricava ali no mesmo espaço os tamancos de madeira, né? Durante um período aí de menos de um ano. E depois o Valdomiro, que é um dos seus irmãos, abriu a sua própria marcenaria e transferiu para lá a sua produção. E continuaram aqui o Paulo, Mauro e Tarcísio fabricando saltos de madeira, né? Quando o Valdomiro abriu a sua nova carpintaria, ele iniciou com o outro irmão, dos três irmãos, né? Que era o Paulo, Mauro e Tarcísio. Aí nessa nova marcenaria ficou o Valdomiro e o Luiz, né? Todos eles são irmãos. Então dos três aqui trabalharam juntos durante um período o Valdomiro, que depois ele abriu a sua marcenaria e entrou o Valdomiro e o Luiz, que são todos irmãos numa nova carpintaria, né, que se chamava mais tarde a Indústria Goiânia de Saltos. Bom, nessa época um dos três irmãos, Paulo, Mauro e o Tarcísio casou, né, com a Helena. E em 1971, um ano depois, eles vieram a registrar sua carpintaria, né, ficando aí tudo legal, a Carpintaria Barbosa, na junta comercial. E aí eles tiveram, né, nesse ano de 1971, eles tiveram o primeiro contato com o caminhão. E lá na frente, daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre a história do caminhão, né, que teve, né, a história do salto de madeira foi um período de 10 anos, mas no meio dessa década eles tiveram um contato aí com o caminhão que interrompeu aí um pouco a trajetória do salto de madeira. Mas em 1971 foi o primeiro contato que eles tiveram com o caminhão.
E foi o seguinte, eles compraram um caminhão Mercedes-Benz e começou a fabricar muito salto. Então, naquela época, em 1971, o comércio estava muito forte de salto de madeira. Então, eles resolveram empreender mais uma vez e compraram um caminhão. E meu pai, segundo meu pai, ele fez 27 viagens lá para Colatina, Espírito Santo, onde ele ia para lá para poder comprar madeira direto nas marcenarias, né, onde vendiam as madeiras. Então ele fazia viagem lá para poder comprar a madeira e trazer aqui para Goiânia. E ele trazia para consumo próprio, junto com o Tarcísio Mauro, na Carpintaria Barbosa, e trazia também para poder abastecer a carpintaria dos outros dois irmãos, que é do Valdomiro e o Luiz. Então ele fez, em média, 27 viagens de um caminhão cheio de madeira. Então, para ter noção, assim, 27 viagens carregadas de madeira, foi muito salto de madeira que saiu naquela época. Então ele empreendeu e fizeram essa viagem para poder buscar essa madeira, matéria-prima, direto para a carpintaria aqui em Goiânia. E aí nessa época, em 1971, o Luiz Sérgio, que é meu primo, ele começou a trabalhar também junto aqui na marcenaria dos três irmãos, na Carpintaria Barbosa. E lá na frente ele montou a sua própria carpintaria também. Eu vou falar um pouco dele. Então, nessa ocasião ele aprendeu, o Luiz Sérgio, que eu vou contar um pouco da história dele depois numa outra live, ele também montou a sua própria marcenaria de saltos de madeira. Nessa ocasião, em 1971, ele aprendeu a fabricar saltos de madeira aqui com meu pai, o Timauro de Tarcísio, e trabalhou junto com eles durante 4 anos. 4 anos ali trabalhando junto. E aí está chegando a época que eu vou contar sobre o caminhão, né? Nesse mesmo ano, aí o Tarcísio já tinha se casado, e em 1971 meu pai se casou com a minha mãe, Sônia, e o Mauro se casou com a minha tia Marininha. E em 1974, eu nasci em 1974, Paulo Mauro Tarcísio. Então eu, filho do Paulo, nasci em 1974, no mesmo ano o Elton, filho do Tarcísio, também nasceu, e o Marcílio também nasceu em 1974. Os 3 filhos, né, meus primos, que a gente trabalhou junto durante muito tempo numa outra indústria que vai a conexão, mas já voltou. Então, eu nasci em 1974 no meio dessa produção aí de salto de madeira. E foi aí que aconteceu o seguinte. Em 1975, o mercado, assim como a gente vê hoje, tem hora que o mercado está lá em cima e tem hora que o mercado está lá embaixo. E a gente tem que fazer alguma coisa para poder se manter nesse mercado. E quando chegou no 5º ano, depois quando começaram a fazer salto de madeira, o mercado, aí foi a vez do salto de madeira entrar numa queda. E o mercado foi parando. O mercado ficou bem devagar naquela época, né? Então eles buscaram novas formas. E aí, primeiro eles fabricavam móveis e o mercado ficou difícil. Eles migraram para o ramo de salto de madeira. E agora chega em 1975, o salto de madeira está lá embaixo, caiu. Então eles buscaram fazer alguma coisa diferente. Então eles tentaram fabricar salto, abrir uma nova carpintaria em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto eles começaram uma nova carpintaria junto com um outro irmão chamado João e o cunhado chamado Olávio. E nessa empreitada, o Luiz Sérgio, que começou a trabalhar aqui na marcenaria junto com eles, foi junto com uma turma, inclusive quem trabalha aqui em Goiânia conhece o Samir, né? O Samir também, que era um sapateiro antigo aqui em Goiânia, também foram junto com eles lá para Ribeirão Preto e junto com uma turma para poder montar essa marcenaria lá em Ribeirão Preto, na esperança de que o negócio desse certo e eles continuassem a fabricar saltos lá em Ribeirão Preto. Mas essa tentativa não deu certo. Eles mantiveram lá durante 8 meses e retornaram aqui para Goiânia, porque o mercado também não deu certo lá em Ribeirão Preto. E aí que entrou uma nova empreitada. Eles falaram, então o mercado de salto agora não está bom, vamos buscar alguma coisa nova. E aí foi quando interrompeu essa produção aí de saltos de madeira dos 3 irmãos. Eles venderam as máquinas
alugaram o galpão onde eles tinham comprado e compraram 3 caminhões de caçamba para poder prestar serviço para a Prefeitura de Goiânia. Então eles prestaram serviço durante 2 anos para a Prefeitura de Goiânia, mas acontece o seguinte, o caminhão dava mais despesa do que lucro, né? Então, carregando cascalho para poder ajudar a pavimentar a cidade de Goiânia, eles trabalharam durante 2 anos, Mauro, Paulo e o Tarcísio. Né? Então eles não desistiram para voltar para casa e empreitaram aí no caminhão. Né? Mudou de nicho. E nosso passeio naquela época, meu pai falou assim que naquela época era uma época de muita labuta. Né? Ele falou assim que o mercado estava ruim, eles venderam uma casa que eles tinham, venderam os carros e compraram os 3 caminhões. E o nosso passeio naquela época, quando eu era criança, né, em 76, eu tinha 2 anos, era passear com meu pai, mas o passeio era, vamos ali, carregar o caminhão de cascalho e derramar aquele cascalho ali numa região de Goiânia para poder ajudar a pavimentar. Então o passeio era dentro do caminhão, né, eu junto com a minha mãe, e a gente fazia esse passeio junto com eles numa dessas viagens aí para poder carregar e descarregar caminhão de cascalho. Mas o caminhão dava muito prejuízo. E aí, no final de 76, o mercado de saltos começou a entrar em alta novamente. Então, foi a chance deles retornarem aí para a fabricação de saltos de madeira. E aí aconteceu o seguinte, o Tarcísio e o Mauro, eles venderam um caminhão, todos os 3 venderam os 3 caminhões. O Tarcísio e o Mauro, né, dos 3 irmãos, se juntaram novamente, começaram a fabricar salto de madeira, no mesmo local que eles já tinham começado antes, e meu pai juntou com o cunhado, que é irmão da minha mãe, e aí criou uma outra empresa, meu pai junto com o José de Jesus Ferreira. Para quem é do mercado de sapato aqui, conheceu, né, e conhece até hoje, meu tio que tinha o apelido de Zé Careca, e aí criou o Tamancos Bandeirantes. Né? Meu pai e o meu tio José, eles fundaram aí a Tamancos Bandeirantes naquela época. Então o Mauro e o Tarcísio começaram a fabricar salto de madeira de novo e meu pai, junto com o José, montou aí a Tamancos Bandeirantes. Foi nessa mesma época que o Luiz Sérgio, ele foi trabalhar junto com meu pai e o Zé, né, o Zé Careca, na Tamancos Bandeirantes. Ele trabalhou nessa marcenaria. E meu pai, naquela época, ele falou assim, Luiz Sérgio, você sabe fazer salto de sapato, então por que você não monta a sua própria marcenaria? Então ficou uma lição aí, que ele não guardou para si próprio aquilo que ele estava desfrutando, que era de empreender, e incentivou o Luiz Sérgio a abrir a sua própria marcenaria. Foi aí que o Luiz Sérgio montou a sua própria marcenaria, a partir do incentivo aí do meu pai. Então, assim, até agora, essa iniciativa deles montarem a fábrica de salto, surgiu a oportunidade de serem criadas aí várias outras empresas, né? Do meu tio Valdomiro, junto com o Luiz Sérgio, meu primo, abriu a sua nova marcenaria, meu pai, junto com o José, abriu a outra marcenaria chamada Tamancos Bandeirantes, e assim foi, até os dias de hoje, né? Surgiu várias oportunidades de criar novas empresas. E nessa época, quando meu pai abriu com o meu tio José, a Tamancos Bandeirantes, entra uma pessoa muito importante que hoje trabalha aqui na empresa, trabalha aqui na Solarte, que é o Edésio. O Edésio é meu tio, ele é irmão da minha mãe e irmão do José, que é o José Careca, que meu pai abriu o Tamancos Bandeirantes. O Edésio tinha 12 anos naquela época, e ele conta pra gente que para ele aquilo tudo era uma brincadeira, ele gostava daquilo, né, de criar, de trabalhar com a madeira, e ele começou a trabalhar lá na Tamancos Bandeirantes. E ele falou assim, as palavras dele, né? Que ele gostava de trabalhar naquilo, tudo aquilo parecia uma brincadeira. E ele falou assim que ainda ganhava dinheiro com isso, porque ele trabalhava, recebia por aquilo, para ele aquilo era tudo uma brincadeira, que ele gostava daquilo. Então, está no sangue dele, ele gostou muito de trabalhar, e hoje o Edésio trabalha aqui na Solarte. Inclusive, no final dessa live aqui, eu vou falar uma surpresa aqui para vocês, que
acompanhem até o final, porque é uma coisa muito interessante que vai ter uma oportunidade aqui para vocês, tá? E o Edésio, ele faz parte dessa oportunidade. Eu vou contar aqui para vocês no final da live sobre salto de madeira. Então, se você entrou aqui agora, quer saber mais sobre salto de madeira, segura aí, porque eu vou contar uma novidade que o Edésio, que trabalhou lá em 1977, com 12 anos, ele trabalhou na marcenaria junto com meu pai e esse tio José, na Tamanques Bandeirante. Hoje ele está aqui e eu vou contar essa surpresa aqui para vocês. Então, eu estou lendo aqui do lado aqui um script para poder não pular essas histórias, né? Então, segura aí que no final, o final dessa história vai ter um resultado aí para todos vocês sobre salto de madeira. Tá ok? Então, o que aconteceu? No final dessa década de 1970, meu pai saiu da sociedade de Tamanques Bandeirante e o meu tio continuou o seu negócio. E juntou aí novamente os 3 irmãos que tinham começado lá em 1969. Paulo, Mauro e Tarcísio, eles se juntaram novamente no mesmo local que eles começaram a fabricar saltos de madeira, né, sendo pioneiros aí na fabricação de saltos de madeira em alta escala em Goiás, né, salto de madeira. E eles se juntaram até o final de 1969. E aí, o que aconteceu no final de 1969? No final dessa década, de 79, aliás, no final dessa década de 1979, começou a surgir aqui em Goiânia a entrada de saltos de plástico, né, vindo de outras regiões, de São Paulo. Então, como o mercado não para, a gente tem que estar sempre atento ao mercado, e foi essa lição que eles deixaram para a gente. O mercado muda constantemente e a gente tem que se adaptar a ele. E durante essa década de 1969 até 79 foram várias mudanças. Primeira, eles fabricavam móveis. O mercado de móveis enfraqueceu. Usando os mesmos recursos, eles migraram para a fabricação de saltos de madeira. Depois, no meio da década de 1970, o salto de madeira teve um declínio. Eles tentaram fabricar salto em Ribeirão Preto, não deu certo, e migraram para o ramo de caminhão, para prestar serviço para a Prefeitura de Goiânia. Nesse período, o mercado de salto voltou, o caminhão não deu certo, voltaram novamente a fabricar salto de madeira. E aí foi até 1979, quando começaram a surgir aí no mercado saltos de plástico vindos lá de São Paulo. O Elvis acabou de colocar aqui, fabriquei muitos tamancos de madeira com o senhor José e o Edésio. É isso aí, Elvis. Tem muita história, né? Então, nesse decorrer, foram surgindo várias outras empresas, né? A partir de uma iniciativa, porque o mercado foi surgindo a partir da facilidade de adquirir saltos aqui na região. Juntamente com essas empresas de saltos que foram surgindo no decorrer dessa década, foram surgindo também várias fábricas de sapato. Inclusive o Elvis, que está aqui, que ele é presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados do Estado de Goiás, e ele teve uma indústria muito forte, né, que é a Cia do Porto, né, famosa aí, Cia do Porto, e hoje o Elvis é o presidente do Sindicalce. Né? Parabéns, Elvis, né, aproveitando aqui a oportunidade, né, por fazer frente aí representando as indústrias, né, no Estado de Goiás, junto à FIEG, né, através do Sindicalce, viu? Muito obrigado por tudo que você tem contribuído aí no nosso mercado também. Então, assim, aí chegou 1979, com esse surgimento da indústria de saltos plásticos vindo de São Paulo para cá, aí começou uma nova história. E aí eu vou contar essa nova história na próxima live, que vai ser segunda-feira, sobre a indústria do salto de plástico no estado de Goiás e no Centro-Oeste. Né? Então é uma nova história que eu vou desmembrar ela no próximo episódio, que é na segunda-feira. Mas, como eu disse, a gente tem uma surpresa aqui para quem é fã de salto de madeira. Mas para isso eu vou ver se tem um convidado aqui especial. Tem um recado aqui. Eu vou ver aqui se o Edésio está aqui presente. O Edésio não está aqui presente nesse momento. Deixa eu ver aqui, vou tentar falar com ele.
Ó, o E10 não está aqui nesse momento. Está aqui o Luiz Sérgio. E aí, Luiz Sérgio, tudo jóia? Quer participar da live aqui junto com a gente? Só clicar em participar aqui. O Luiz Sérgio, meu primo, ele tem a história dele, faz parte, né? Essa história aqui, o Luiz Sérgio está dentro dessa história, né? Vou convidar. E está aberto aqui para a gente conversar um pouco com ele. O E10 não está aqui presente. Fiz o convite aqui para o Luiz Sérgio. Se ele estiver disponível, o Luiz Sérgio. Mas enquanto estiver disponível, porque eu não combinei com ele. Já deixo aqui o convite, viu, Wilson? Para aqui para o mercado de Goiânia, Goiás, certo? Então, vamos lá, vou fazer o convite aqui, que eu falei que ia fazer sobre saltos de madeira. A gente tem uma história aí, na raiz, né, sobre saltos de madeira, como eu contei nessa live aqui, que já está completando 1 hora já de live. A história do salto que a gente fabrica hoje aqui, né, o salto, meia pata, os componentes aqui para calçados, tem a raiz lá no final da década de 60, quando começaram aí, meu pai, o Paulo, meu pai, né, que é o Paulo, meu tio Mauro e meu tio Tarcísio, eles começaram a fabricar saltos de madeira. Então a gente tem uma raiz no salto de madeira. A gente, o E10, que trabalhou junto com o meu tio José, que lá na Tamanho Bandeirante. Ó, o Luiz Sérgio falou que está falhando aqui a internet, né? Ó, a Camila falou aqui. A mensagem, ele podia participar, né? Vamos aguardar. Vai ter uma novidade sobre essa novidade. Ele fala assim, ó, mais sobre salto de madeira, certo? Então, você que quer saber mais sobre salto de madeira e tem interesse em colocar na sua linha de produção salto de madeira, saltos personalizados, nós estamos preparando aqui uma novidade, uma surpresa para você. Mas, para isso, eu só vou informar quem entrar em contato aqui via direct com a gente e falar: eu quero saber mais sobre saltos de madeira, tá certo? Então, pessoal, essa foi a história do salto de madeira, que nós temos a raiz, a gente não pode esquecer um pouco dessa história, e nessa história surgiu, dentro desse legado que meu pai e os meus tios deixaram para a gente não pode esquecer essas lições que eles deixaram para a gente. Né? Mas entra em contato aqui, quem quer saber, via direct e fala: eu quero saber mais sobre salto de madeira. Eu vou mandar um link para vocês, para a gente formar um grupo. E nesse grupo eu vou postar mais informações e colocar à disposição de vocês esse detalhe, o salto de madeira personalizado. Ó, tá falando muito, né? Eu coloquei aqui os dados móveis para ver se melhora. Então, vou repetir. Você que quer saber mais sobre salto de madeira, eu só vou falar para quem entrar no direct e falar: eu quero saber mais sobre salto de madeira. Tá certo? Ó, sapataria sergipana. É isso aí. Muito obrigado pelo retorno, viu? E ele falou aqui que deu uma falhada aqui na internet, né? Eu vou repetir. Então, a gente tem uma novidade sobre salto de madeira. Você que escutou essa nossa live até agora, falando sobre salto de madeira e quer saber mais sobre salto de madeira, quer colocar na sua produção, né? Entre em contato via direct, que eu vou dar um grupo e vou colocar para vocês todas as informações aqui para essa matéria-prima nobre,
e personalizada, saltos de madeira, tá certo? Então, entra lá, assim que eu terminar essa live, entra lá no Via Direct e coloca, eu quero saber mais sobre saltos de madeira e eu vou montar um grupo diretamente com vocês para postar essa novidade aqui da Solarte. E o Edésio, que sabe fazer o salto de madeira, está aqui com a gente na Solarte e a gente vai disponibilizar para vocês mais essa novidade de volta às origens, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. É uma live de história, né? Mas é uma história que traz lições, né, para a gente. Eu compartilhei aqui com vocês um pouco dessa história e das lições que a gente recebeu até hoje, com os princípios dela que eles começaram a fabricar salto. Graças à não desistência deles, naquela época, em 1969, é que a Solarte existe hoje, aqui no mercado até hoje. Né? Então, fica aqui a gratidão a todos que participaram dessa história, o Luiz Sérgio, que está aqui presente, meu primo, o Edésio, que está aqui presente, e várias outras pessoas que participaram. Eu sou muito grato a isso tudo, porque graças à não desistência deles e à perseverança deles em 1969, é que a Solarte está aqui até hoje, levando esse legado adiante de fabricação de componentes. E na segunda-feira que vem, eu vou contar a nova etapa do salto dessa história, que foi o salto de plástico, onde iniciou aí a Texalt, a primeira indústria de saltos plásticos da região centro-oeste. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar mensagem aqui via direct. E no link da bio da Solarte no Instagram, tem um convite também para vocês entrarem aí no grupo de sapateiros e lojistas. É um grupo que está bastante movimentado aí para trocar experiência entre o lojista e o sapateiro, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi uma live meio comprida, mas muita gente faz parte dessa história. Eu não posso deixar essa história passar despercebida. É uma história que, desde quando eu conheço aqui esse mercado, nunca ninguém contou essa história. E essa história vai ter mais registros além dessa live que está aqui presente. Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Conte com a Solarte. Estamos aí para poder contribuir com todos vocês. Tá bom? Fique com Deus. Que tenha uma semana abençoada. Podia ter convidados para a live. Tá. Segunda-feira que vem vai ter mais live. E quinta-feira agora, dia 12, eu vou ter uma live aqui com um convidado especial, que é o Walter, da Ana Morena Calçados. Ele tem muita história para contar para nós e muita experiência para contribuir com todos vocês, sapateiros. Tá bom? Então, até quinta-feira com o Walter da Ana Morena e até segunda-feira com a continuação deixados aí pelos pioneiros na fabricação de saltos no Centro-Oeste. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus.